O colecionismo para mim significa uma paixão. É uma paixão, uma atividade à qual me dedico com imenso prazer, porque, para além de ocupar os meus tempos livres, permite preservar um pouco a história da Póvoa, de Varzim e também até Portugal, porque as peças carregam em si uma história e aportam informação que é muito relevante para quem quer conhecer o passado e saber mais sobre de onde viemos. Ele tem o rolo disso tudo, não é? A história. O colecionismo, o que é que nos faz juntar? É a história para não se perder a nossa história, não é? Em muitos casos, não é? Como devem saber, isto hoje em dia, a juventude pergunta-se o que é um relógio, por exemplo. Não sabem o que é. Pergunta-se o que é um calendário de bolso. Não sabem o que é, não é? E o colecionador junta esse tipo de coisas que um dia mais tarde poderá ser muito útil, e até nem é um dia mais tarde, é sempre, não é? Para identificar um povo e uma história. Não é? Porque a história vai se esquecendo, infelizmente, não é? E nós acho que somos um bocado uns guardiões da história, porque juntamos coisas, colecionamos coisas, porque o colecionar é juntar, e ao fazer isso estamos a preservar uma coisa que se calhar vai desaparecer ao longo dos anos e com a evolução das coisas. Não é? Se nós não existirmos, e outros como nós, as coisas vão desaparecendo. Acho que já vem dentro de nós. Nascemos com esse tipo de é o descobrir tesouros, não é? É o bichinho do colecionismo. É o bichinho que acho que tu se tiveres um bocado de gosto pela história e tudo, começas a... E o que é aquilo? Vais a passar numa loja, vês uma montra e dizes, o que é aquela peça, o que é isto? É a curiosidade, não é? Tem que existir uma curiosidade natural, que eu acho que também nasce um pouco connosco, e que surge muitas vezes na infância, ou no início da adolescência, e em que depois às vezes desligamos um bocadinho porque entramos naquela idade em que depois começas a namorar, depois às vezes aqueles que vão para a universidade continuam os estudos, depois também não há tanta disponibilidade financeira para adquirir peças e alguns não voltam, mas a maior parte dos que se interessam na infância pelo colecionismo acabam mais tarde na vida depois por retomar essa atividade e já têm outro conhecimento, outra maturidade, outra capacidade financeira que lhes permite ir evoluindo também no colecionismo das coisas, porque muitas vezes o colecionismo começa com coisas básicas simples, calendários, esferográficas, caricas, azulejos no caso dele, e depois evolui para outras peças de maior valor, quer material, quer valor histórico, não é? Muitas vezes... E a busca do tesouro, sim. Que era o que nós antes víamos em séries e em filmes, todos nós nos lembramos dos 5 e dos 7, aqueles livros que líamos, que depois até deu um bocado uma série na televisão, e eles procuravam os tesouros e encontravam, e isto era esse tipo de coisas. É a busca, é a procura do tesouro, não é? O tesouro pode ser uma coisa pequenina, não é? Mas que tem muita história, por exemplo, para a Póvoa, para nós poveiros, uma coisa da Póvoa que se perde, que acontece. Já nos aconteceu a nós, não é? Sim, e de recuperar coisas que iam para o lixo e que são peças que merecem estar na biblioteca ou no Museu da Póvoa. As pessoas não valorizam muitas vezes o que têm, às vezes peças familiares, dos avós ou dos pais, e acabam por destinar essas peças para o lixo quando têm muito interesse e vão construir um bocadinho a história da Póvoa, porque a história de uma localidade ou de um país é feita por imensos fragmentos que todos juntos depois dão uma visão global muito mais abrangente e muito mais esclarecedora do que foi o passado. A minha vocês muita coisa. Rolo é mais. A coleção dele basicamente
centra-se mais em peças de porcelana, orivesaria, pratas, joias, pronto, uma infinidade de condecorações, uma infinidade de peças. É mais a parte valor material e histórico. Livros, E a parte é mais a parte, exatamente. Documentos, fotografias antigas, livros, é mais a parte documental. Esculturas. A parte mais documental, iconográfica. A parte dele é mais uma parte de outras peças também, algumas peças de mobiliário. Tem uma coleção fantástica, enorme. É das coleções mais importantes aqui da Póvoa, sem dúvida. Tem o do Eissa de Queiroz. Sim, coleção de bustos também. De grande, bustos e esculturas do Eissa de Queiroz. Tem coisas que têm a ver com a nossa terra também, não é? É muito difícil calcular. São vários milhares de peças que cada um de nós tem, não é? Em termos de livros, deve ter aproximadamente 30 mil livros, mas depois tenho imensas outras peças, documentação, que então aí nem contabilizo, e fotografia, uma escultura portuguesa, diversas coisas. Também interesso-me pelo Palácio Cristal Portuense, o antigo, que foi demolido. Também tenho uma coleção muito grande, provavelmente talvez seja a maior coleção em Portugal de bilhetes postais ilustrados do Palácio Cristal. Já ultrapassa os 800 só do Palácio Cristal. E pronto, são coisas que vão nascendo. Por exemplo, essa minha paixão, esse meu interesse pelo Palácio Cristal foi uma coisa que surgiu naturalmente. Eu ia aqui à feira de Balharias da Póvoa de Varzim e tinha aqui um senhor que, por acaso, é da Póvoa de Varzim, mas viveu sempre toda a vida no Porto, já faleceu, que era o senhor Napoleão Coelho, que vendia bilhetes postais ilustrados. E eu achei interessante, adquiri 2 ou 3 postais e depois... E daí vem o bichinho. Daí 2 ou 3 foram passando para 10, para 20 e eu depois achei que era interessante ir à procura do que é que existia sobre o Palácio Cristal na cartofilia, que é o colecionismo dos bilhetes postais. E pronto, e ao longo de talvez 25, 30 anos, juntei essa coleção, não é? Portanto, são coisas que vão surgindo, temos que ter essa apetência para colecionar, não é? Claro que também isso implica alguns sacrifícios da nossa parte. Muitos. Que é o sacrifício, primeiro, durante os fins de semana, é levantar-se cedo e ir às feiras de colecionismo, porque quanto mais cedo se for, a maior probabilidade de se encontrar boas peças é maior. Depois, o sacrifício, entre aspas, financeiro, porque o que se gasta na aquisição dessas peças depois é dinheiro que não fica disponível para outras atividades. Ao dia a dia. Férias ou outra coisa assim, não é? Porque o investimento que nós fazemos ainda é bastante avultado, não é? Não é com o intuito de fazer lucro, mas sim do prazer de colecionar e de constituir coleções importantes. E de ter aquela peça, aquele fascínio de ter uma coisa rara, não é? Muita gente critica, não é? Os que estão connosco, ao princípio é tudo, não é? Porque tu começas com uma coisa, depois 10, depois 20, e depois tens que arranjar sítio para pôr as coisas, que é muito complicado. É um problema muito grande. Não é? E não é fácil, ao princípio é um bocado complicado. Depois os nossos parceiros, não é? A minha mulher, por exemplo, habitua-se um bocado, e os meus filhos habituam-se ao meu espaço e às minhas coisas, mas é complicado. Então, no meu caso, que tenho porcelanas e não sei o quê, os miúdos atiram bolas e atiram coisas e atiram almofadas e não cuidado. Não é fácil. Sim, isso que ele se refere é um aspecto importante, que é depois não só colecionar, mas também estudar a peça e preservar a peça, não é? No meu caso, que são documentos e fotografias e livros, é papel, não é? É um elemento mais expressível, mais sujeito à degradação com o tempo. E bichos. E é preciso, exatamente, o ataque de... E luz.
Nem imaginámos, o papel é uma coisa... Insetos e tudo mais, e então é preciso ter cuidados acrescidos, gastar também dinheiro em materiais que desumidificadores, para guardar o papel, conservar devidamente as peças e, portanto, é um trabalho contínuo em que temos para preservar as peças, para ficar, porque nós no fundo vamos um dia morrer e aquelas peças vão ficar, para depois usufruto das nós somos guardiões. Exatamente, é aquilo que eu digo. É o sentimento de posse que as pessoas têm, mas isso é de qualquer coisa, não é? Na vida. É uma ilusão. Porque a gente pensa que somos donos daquilo, mas não somos aquilo. Depois nós morremos, aquilo fica. Somos os transmissores. Portanto, nós usufruímos durante o nosso tempo de vida das coisas. E depois, aquelas coisas que também são perecíveis acabam também por desaparecer. Mas há outras, muitas outras, que nós deixamos de existir e elas continuam a existir. E nós sabemos que essa preocupação que nós temos, como qualquer, por exemplo, museu, biblioteca... Casas museu que existem, não é? Porque depois são legados. Claro. Alguém que deixou e hoje em dia preserva-se muita da história, não portuguesa, mas mundial. Por exemplo, nós temos a Casa Museu Medeiros da Almeida, que é em Lisboa, uma casa museu muito conhecida, possui a maior coleção do mundo de relógios Breguet, que é uma das melhores marcas do mundo de relógios suíços. E era um colecionador particular. É um colecionador particular que depois deixou aquilo, não tinha seguidores e fez uma casa. Pela importância da coleção dele, entre essas outras, muitas. Não é? Nós, por exemplo, aqui não temos nenhuma, mas, por exemplo, em Vila do Conde temos a casa do José Régio. E por aí, por essas terras todas, temos muitos colecionadores que depois chegaram a um ponto que doaram à cidade ou assim, e fizeram coisas que ainda hoje em dia de grande interesse para o nosso país. Eu acho que há cada vez mais consciencialização parte das pessoas e mesmo das novas gerações da importância do colecionar e preservar os objetos para se conhecer melhor a história. Embora as novas gerações estejam muito mais vocacionadas para a vertente digital. Ora, não tem mal nisso, porque assim, desde que as peças, os documentos sejam digitalizados e se a informação se mantenha, não se perde tudo, não é? E isso também é um fator importante, porque mesmo para pesquisas futuras, então em termos de documentos ou de livros, se os livros estiverem digitalizados, é muito mais fácil para pesquisar e consultar do que ter, por exemplo, 20 mil livros e ter que consultar 20 mil livros, folhear e procurar. Porque mesmo que hoje em dia, com as digitalizações com o OCR, que é o reconhecimento de caracteres, é possível pesquisar os termos que nos interessam e o próprio programa, não é? O próprio computador, indica-nos logo, vai logo para a página onde estão os textos de interesse para a nossa pesquisa. Portanto, não diabolizar o digital, não é? Mas também deixar bem claro para as gerações futuras, não é? Para as novas gerações, de que também há objetos que convém preservar fisicamente. Não é? Mas eu penso que são fases, porque é assim, a juventude não liga, mas mais tarde ele vai se lembrar e vai procurar. Só que o problema é que perde-se. Esse espaço que existe entre nós não ligarmos nada e de repente começamos a despertarmos lembranças dos nossos avós. Já sabemos que a nossa vida tem fases. E há uma fase que é as memórias. Quando perdemos um familiar, ou que é assim, caramba, lembras-te do jantar de Natal na casa da tia, não sei o quê, com aquele prato na parede e não sei o quê. É aí. Quando somos pequeninos é tudo, até pegámos naquilo e partimos, não é? Mas mais tarde não lembras-te. E isto acontece frequentemente. E as novas gerações também dão-nos pistas do que poderá ser o futuro, porque existem também as ondas de revivalismo, não é? Hoje em dia, quer dizer, nós atravessámos a fase em que a música era comercializada através de discos de vinil e cassetes, não é? De fita magnética, e depois isso desapareceu tudo. Eu tenho muitos amigos meus, eu nunca fiz isso, mas tenho muitos amigos meus que colecionam.
venderam ou deram os discos de vinil todos e compraram tudo outra vez em CD, porque era o CD que tinha aparecido. O CD era indestrutível, a publicidade até mostrava a baterem com o martelo e aquilo, fica impecável. E o que é que acontece agora? E agora anda tudo atrás. Agora andam muitos miúdos, não é? Muitos jovens que querem aumentou as vendas em vinil, porque de facto o vinil tem um som, uma riqueza de som que não se compara ao CD. O CD tem um som mais frio, mas não é tão envolvente. E isso acontece também noutras áreas. Na fotografia. Vocês sabem, não é? Que anda tudo atrás das máquinas antigas, a fotografar e à procura de rolos, que desapareceu completamente, não é? E agora anda tudo outra vez atrás. Porque consegue-se outros resultados, quem procura-se atingir um nível mais elevado. Tem outra Exato. É mais apelativo. O saber fazer aquilo, tirar uma fotografia não tem nada a ver que tu carregas um botão e as coisas que fazem sozinhas. E as músicas no Spotify, coisa assim que é só, não é? A gente está a ouvir no aparelho. É diferente de pegar num álbum, por exemplo, de vinil. Os álbuns gatefold, que os álbuns abriam, tinha as imagens, tirar o vinil, o cheiro do próprio, tudo. Ou seja, com o disco, o autor para ele assinar, não é? Aquelas coisas todas. Essas coisas acabam por haver depois ondas de revivalismo e que o digital é importante e é muito importante, porque é uma ferramenta também, é preciso não esquecer, que também é isso a nossa vertente, que é colecionar, mas não esconder. Nós disponibilizamos para quem quiser conhecer, quem quiser consultar, é a partilha das nossas coleções com quem tem interesse por isso. E o digital permite muito isso, porque através das redes sociais, hoje em dia é muito fácil digitalizar documentos ou tirar peças e partilhar com outras pessoas, que antigamente não existia. Na Póvoa toda a gente sabe que anda na minha loja e as pessoas vão para lá e ficam a olhar para as minhas coisas. Olha, lembras-te da minha casa, tinha aquilo. E acontece isso, porque eu tenho as coisas também à vista. Claro, através da partilha. Todos nós enriquecemos com isso, não é? Porque a troca de informação hoje é tudo muito fácil. Faz com que todos nós consigamos saber o que existe, saber outras peças que existem e que nos interessam e abrem-nos caminhos para outras áreas do colecionismo. Claro, sim, sem dúvida. É só por ter vontade. E temos a sorte que nós sempre fomos um povo colecionador, não é? E os avós ou os pais deixam sempre alguma coisa para alguém. Ou umas moedas, ou os calendários. E às vezes é uma questão de seguir e não chegar e desprezar aquilo e deitar ao lixo. O mal, e nós sabemos que há aqueles coletores de lixo que encontram verdadeiros tesouros que pessoas deitam fora. Hoje em dia há aquela que as pessoas estão desprendidas de tudo, há os minimalismos e não sei o quê, e depois vem uma pessoa que encontra. Eu já tive pessoas no lixo que encontraram peças, joias no lixo. Sim. Joias no lixo mesmo. Se não tem interesse, não destruam, não deitem fora. Façam doação à biblioteca, ao museu, a colecionadores a nós próprios. A colecionadores que conheçam, que sabem que vão preservar aquilo. Vêm pessoas à minha loja e trazem peças. Porque sabem que ele tem gosto e se calhar se não me derem a mim, vão deitar fora. Pois. Ainda ontem eu presenciei, estava lá uma senhora que veio avaliar umas moedas, que nem foi na minha casa. Disse, isto vale alguma coisa? Eu disse, olha, não vale nada. Primeiro estragou, porque as moedas é uma coisa também que tem que se saber, é como os livros, tem que se saber que uma moeda não se pode pegar num pano e esfregar. Estraga, perde valor. Aquilo estava tudo cheio de detergente, cheio de ferrugem, todas estragadas. Eu disse, isso não vale, infelizmente, não vale nada. Não é que tivesse grande valor, também. Porque as moedas faz-se em grandes quantidades. Mas, mesmo que tivesse uma com valor, tinha perdido mais de metade por causa da má conservação das coisas. Sabe o que é que ela disse? Não tem grande valor. Disse, não, vou deitar tudo fora. Eu disse, ela podia ter dito, olha, fico com isto. Mas não. Mas deita fora. Mas isso também estavam todas estragadas. Há peças que já não... que as pessoas causam danos irreparáveis, porque uma moeda tem muito que se lhe diga. Se metemos num líquido abrasivo, ela vai estragar. É como as medalhas antigas, que havia aquelas medalhas da Póvoa e das cidades que faziam.
aqui o nosso ar é um cancro para isso, para quem não estiver bem preservado, porque aquilo tem que se aliar, passar um paninho com óleo, para elas não ganharem um fungo que existe no cobre, e muitas estragam-se porque é má conservação, e pegar naquilo e depois meter no sótão aqui, num caixote. E a umidade e os animais vão às coisas e estragam tudo. Condicionamento. O conselho que eu dou é procurar, não é? Perceber o que é que lhe desperta esse interesse de colecionar, não é? Qual é a área, e depois a melhor maneira é tentar contactar pessoas que hoje em dia é tudo muito fácil, já tenham alguma experiência na área do que eles gostam. E o preservar as coisas. Porque comete-se muitos erros no início, não é? Mas sim. Nós ao princípio, a gente junta toda a porcaria. Adquire peças que depois... Mas é assim que aprende. A gente aprende com os erros. Assim, bem, eu paguei X por isto. Tanto dinheiro que eu paguei por isto não vale nada. Mas também no colecionismo há uma coisa muito engraçada, porque às vezes o que vale em épocas, imaginemos, 250 euros, agora, como... Sim, há flutuações. O problema de certas peças no colecionismo é que a gente pensa, é a raridade, é o que faz as coisas terem valor. E nós sempre fomos um povo de juntar e queríamos... O meu pai, por exemplo, entrava na casa de alguém e via uma coisa, se eu tivesse aquilo, era o que havia. Antes as pessoas gostavam todas do que tinha o vizinho, do que tinha o amigo, e aí juntavam. Depois nós pegamos nos ajuntamentos, como quem diz, e começámos a colecionar. Só que ao princípio é tudo muito complicado. E há peças que custavam no tempo dos escudos 50 contos, que hoje valem 50 euros. E há coisas que custavam um escudo e agora valem milhares de euros. É a procura. Há modas. As modas é a procura. E depois é a importância das peças, que também faz com que às vezes sofram uma valorização muito maior. Não é? E o número de peças que foram feitas, isso tudo conta muito, não é? Porque se foram feitas 1 milhão de peças de uma coisa, não é? Não vai valer a mesma coisa de uma que foi feita de 1 ou 10. Sim, o valor histórico, às vezes que é quem pertenceu àquela peça. Exatamente. Tudo traz uma história. Às vezes estamos a falar de papéis que são, por exemplo, cartas, correspondência. Só que por exemplo, correspondência entre pessoas que são conhecidas nacionalmente, não é? Que tratam ali e versam sobre assuntos que têm valor histórico, então ali está um pedaço de história, porque está a troca de correspondência entre duas personalidades portuguesas a falar sobre um assunto, claro, que é conhecido por todos. E isso vem trazer novos elementos para construir melhor a história desse tema. Exato. Agora, em termos materiais, aquilo são os papel de carta, não é? O que está ali de valor é de quem é que são aquelas cartas. O que nós costumamos dizer nos papéis, nas cartas, nos postais, é que os reis e as pessoas importantes também escreviam para amigos. Sim, claro. E essas peças aparecem. Eu tenho cartas, por exemplo, do último rei de Portugal, que foi o rei Dom Manuel, eu tenho uma carta escrita por ele por um amigo. Sim, entre outras coisas. Aparecem documentos muito importantes. Que há muitos documentos que estão na Torre do Tombo ou nas bibliotecas públicas portuguesas, mas há muitos outros documentos que estão nas mãos de particulares. E coleções particulares. E muitos perdidos, que às vezes nem se sabe que aquilo existe. Muitos, não só documentos, mas também peças, não é? Peças históricas. Portanto, o colecionador também tem essa função de ser a pessoa também que preserva, em conjunto com as instituições públicas do Estado, pela história, não é? Pela história do nosso país. Assim, eu sempre eu tenho uma pequena coleção de relógios, mas no meio deles meu pai era relojoeiro e eu segui um bocado eu tenho o sonho de ter um relógio que neste momento é o relógio mais valorizado do mundo e difícil de arranjar, que é um Rolex, que é o modelo Daytona. Queria ter, já tive um Rolex, por acaso já não tenho, mas esse nunca tive. Vendi vários,
que hoje em dia vendi-os no tempo dos contos a 800 contos cada um, hoje em dia valem 30 mil euros. Não fiquei com nenhum, porque 800 contos na altura era muito dinheiro, mas pronto, se calhar um dia. Mas tenho outros, que eu tenho imensos, não é? Porque, como eu vos disse, eu nasci no meio dos relógios, não é? Mal herança não tinha. Tenho alguns. E o Rui? No meu caso é ir surgindo Os papéis é diferente. documentos ou fotografias sobre a Póvoa. Eu já tenho uma coleção muito grande de livros, de monografias sobre a Póvoa de Varzim. Tenho também peças ligadas ao Ezequiel Campos, ao engenheiro Ezequiel Campos, ao Santos Graça, que pertenceram a eles, não é? E a diversas outras personalidades da Póvoa. E instituições da Póvoa. Sim, que vão aparecendo. E o meu sonho é continuar a aparecer, que vão aparecendo e que possa... Que nem sabemos que existe, não é? No caso dele, ele anda à procura do que a gente nem sabe se existe ou não, mas já de aparecer, é o que aparece. É o que aparece aqui. Aqui há poucos anos apareceu um conjunto de fotografias muito grande, comprei, são 600 e poucas fotografias, que têm um grande valor histórico aqui para a história da Póvoa, e fiquei contentíssimo, não é? E espero que no futuro apareçam mais coisas, espólios desses, porque é a minha paixão e é a minha maior alegria. E medalhas também. Sim, medalhas também. Tenho uma coleção muito grande. Agora é como tudo, a gente não sabe o que está ali ao lado, não é? Às vezes. Assim, o que a gente quer é que as coisas não se percam. Aí é que é o problema, mais nada. Até também um bocado a sorte. Porque custa muito. As pessoas nem imaginam quanto é que nós às vezes pagamos por um papel. Sim, claro. Sim. Mesmo. Sim. Não imaginam, não fazem ideia. Sim. Quantas vezes o rolo pagam por um postaleco 50 euros? Por um postal. Sim, se fosse só isso. Sim, eu estou a dizer um postal, estou a dizer por um papel, sim, claro. Por uma fotografia boa, 150 euros. Nós nem imaginamos, não fazem ideia. Às vezes também são peças únicas, não é? Ou adquire naquele momento, ou então se não adquirir... Nunca mais. São coisas que nos passam e nunca mais vês. Nunca mais. E com a nossa experiência depois a gente toma a decisão na hora, se acha que é um valor até ao qual a gente pode ir, porque o colecionismo é como tudo, existem colecionismo de diferentes graus, desde como eu falei no início, de porta-chaves e esferográficas e calendários, até aqueles colecionadores de arte que compram Vieiras da quadros, Silva, na Sotheby's, ou mesmo em leiloeiras portuguesas que também vendem quadros de grandes autores portugueses ou esculturas. Pronto, que é outro nível, tem que se ter outro nível de aquisição, poder aquisição para poder fazer essas coisas. Também esse tipo de coisas, também há pessoas que já investem nisso, já mais investimento. Apesar da história está lá, não é? Os nossos grandes pintores, não é? Sim, claro que sim. Que não temos muitos, como agora os restos mortais do Lessa de Queiroz vão ser preservados, vão para o Panteão Nacional, não haviam de ser de outras pessoas, mas já é tal coisa, mais vale tarde do que nunca. E é um pouco isso, é a nossa paixão. E vamos morrer assim, portanto, não vale a pena tentar mudar atrás do tesouro, não é? Sim, cria-se, há uma coisa que não falamos aqui, que é muito importante, que criam-se grandes laços de amizade, como o nosso, através do colecionismo. Eu procuro peças para ele procura peças para mim, e quando eu arranjo uma peça para ele, para mim é uma alegria. Partilhamos para ele e outros amigos, que nós somos um grupo de vários, não é? Aqui e ele igual. A Póvoa é fértil, por acaso, em grandes colecionadores. Existe um grupo de grandes colecionadores aqui na Póvoa que não é tão comum em outras cidades. E por isso a Póvoa nesse aspecto. Mas é muita hora acordar às 6, ao sábado de madrugar às 5 da manhã para pegar no carro e ir para o Porto, ir para a Feira da Vanduna, ir para Lisboa às 2 da manhã para a Feira da Ladra, ir de férias e saber se há feiras naquelas terras para procurar coisas, ir para Paris, como eu já fui para Paris, procurar coisas portuguesas e encontrar. Claro.
É uma visão diferente das coisas, que não é assim nada diferente, não é? Mas é a nossa maneira de ser e é o que gostamos de fazer. Ocupar o nosso tempo livre e procurar essas peças.